Olá pessoal, aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, pessoal, vou fazer a parte 3, tá? Do Aprender Sempre, volume 1, nono ano. Vamos lá? Então a gente começa aqui na página 93. Vamos lá, gente? Sequência de atividades 3. Aulas 1 e 2, números racionais, fração, decimais e frações geratrizes. Os objetivos da aula são reconhecer os conjuntos numéricos e suas notações, reconhecer diferentes representações dos números racionais, identificar o número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica e escrever um número racional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima periódica. Então, vamos lá? Gente, a 1 é uma questão aberta, tá? Porque fala de uma interação que você terá com o seu professor, tá bom? A 2 já fala o seguinte: escreva os números racionais abaixo em forma de fração. Então, vamos lá. Letra A. Eu tenho aqui o número 4,6, tá? 4 inteiros e 6 décimos. Como é que eu escrevo esse número na forma de fração? Vou dar uma dica para vocês, olha lá. Quantas casas decimais, ou seja, quantos números depois da vírgula temos? Concorda comigo que é um número? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pensar assim, se tem um número depois da vírgula, eu vou pegar esse número aqui, vou copiar então, e vou escrever assim, ó. Vou tirar a vírgula do número e vou colocar a barra da fração. E o que eu vou colocar no denominador? Eu não tirei esse número aqui, essa vírgula, e não estava um número depois da vírgula, então vou dividir por 10. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, tem um número aqui com uma casa depois da vírgula, eu copio o número sem vírgula e ponho dividido por 10, é isso? Sim, é isso mesmo. E se fosse, professor, 2 números depois da vírgula, como é que ficaria? Gente, 2 números depois da vírgula, você copiaria o número sem vírgula, colocaria a barra da fração. Não tem 2 números depois da vírgula? Você dividiria por 100, tá? Por quê, gente? Porque o 100 tem 2 zeros. 2 números, 2 zeros. Um número, 1 zero. Ah, professor, então é isso? Sim, é isso aí, gente. Então, essa regra é válida só para divisão por 100, aliás, por 100, por 10, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão e assim por diante, tá bom? Então, olha lá a letra B. Muito fácil, né? A letra B eu tenho o número 5,8. Ou seja, eu vou copiar o 5, vai virar 58, né? Sem a vírgula, sobre 10, porque é um número apenas depois da vírgula. Fácil, né? Olha a letra C. Eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula. Então, o que eu faço agora, professor? Porque eu tenho esse zero na frente. Gente, é simples. Ignora o zero, tá? E só copia lá 458 sobre... Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, vou dividir por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Ah, professor, podia ser 2000, porque o 2000 tem 3 zeros. Não. Por quê, gente? Porque quando eu vou dividir um número, o 2 vai afetar, o 2 vai fazer diferença. Você concorda comigo? Olha só. Pensa o raciocínio. Quando eu divido 8 por 1, você concorda que não muda nada? 8 dividido por 1 é 8. Tá? Se eu dividir 8 por 2, aí vai dar diferença, vai virar 4. Então, quando eu divido por 1, não acontece nada. E quando eu divido por um número por 10, olha lá, ele faz surgir uma casa depois da vírgula. Se eu divido esse número por 100, aí o que vai acontecer aqui? 2 casas depois da vírgula. Se eu divido esse número por 1000, 3 casas depois da vírgula. Tá vendo? Então, por isso que só pode ser dividido por 1, por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, tá? Letra D, 4,587. Então, a gente vai copiar
vai virar 4.587 dividido por 1.000, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Certinho? Vamos para a próxima página. Olha lá. Nossa, professor, agora complicou. Raiz quadrada e dentro da raiz quadrada um número com vírgula. O que eu vou fazer, professor? Calma. Não é para escrever na forma de fração. Olha lá, vamos voltar na forma de fração. Então é simples. Então mantenha a raiz, tá? Mas coloca assim bem grande. Copia o número sem a vírgula. Não tem 2 casas depois da vírgula? Então, dividido por 100. Tá aí. Então eu tenho uma fração, tá? Ah, professor, mas ainda não tá. Não quero, não gostei. E agora, como é que fica? Gente, coincidentemente, esses 2 números têm raiz quadrada, tá? Então, olha lá, como que tira a raiz quadrada de uma raiz? De uma raiz não, de uma fração. Você tira a raiz quadrada dos 2 números separadamente. É como se escrevesse assim, ó, raiz de 625 dividido por raiz de 100. Gente, raiz quadrada de 625 é 25. Olha lá, pessoal, por quê? Olha lá, vamos puxar uma calculadora aqui para explicar o porquê. Porque, ó, 625, ó, 25 vezes 25, 625, por isso. E a raiz quadrada de 100 é 10, por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Tá aí, então, a fração, 25 décimos. Muito bem? Letra F, 0,25 ou 25 centésimos. Como é que eu faço? Copio o número sem zero a vírgula e divide por 100. Olha lá, 25 centésimos, tá bom? 0,75 ou 75 centésimos. 75 sobre 100, porque tem 2 casas depois da vírgula. E 0,5 ou 5 décimos. Então, 5 sobre 10. Certinho? Número 3. Escreva os números racionais em forma de decimal. Agora, pessoal, ele quer que a gente faça o contrário. Ele deu na forma de fração e a gente vai transformar em número com vírgulas, tá? Decimal, tá? Decimal é número com vírgula. Então, vamos lá. Vamos lá. Como que a gente vai escrever esse número aqui com vírgula? 2,15 avos. Olha lá. A gente vai pensar assim. A gente vai precisar dividir 2 por 15 para poder transformar em número decimal, tá? Então, a gente vai dividir 2 por 15. Então, vamos lá. 2, vamos fazer a conta aqui. 2 dividido por 15. 2 divide por 15? Não. Então, presta um zero aqui. Não divide porque é menor, tá? Presta um zero do nada, mas para isso terei que colocar um zero, vírgula. Agora, 20 divide por 15, porque é maior. 1 vezes 15, 15. Para 20 sobra 5. 5 divide por 15, gente? Não. Mas como você colocou um zero, vírgula, você pode pegar mais um zero emprestado aqui. 50 divide. 3 vezes 15, 45. Para 50 sobra 5. Sobrou 5 de novo. Eu vou colocar um zero novamente, porque eu posso. 3 de novo, 45. Sobra 5 novamente. Pessoal, isto aqui que obtemos é um número chamado dízima periódica. Então, 2,15 avos é o mesmo que 0,133,333,333,333. Tá? Olha lá. Vamos puxar a calculadora aqui para tirar a prova. Ó. 2 dividido por 15. Olha lá. Uma dízima periódica. A calculadora mostra até onde ela consegue. Tá? Agora, 1/3, gente. 1 dividido por 3. Eu já até sei esse resultado. É 0,33333, certo? Olha lá. Puxa aqui, ó. É 1 dividido por 3. Olha lá. Dízima periódica também. Então, a gente sempre coloca 3 pontinhos no final. E agora, meio. Olha lá. 1 dividido por 2. Gente, 1 dividido por 2 não dá pra fazer de cabeça? Claro que dá. R$1 dividido por 2 é 50 centavos para cada um. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Certo? E a letra D? 4 dividido por 25. Nossa, vai dar um número muito pequeno, não é verdade? Sim.
Então, vamos lá. 4 dividido por 25. Para começar a fazer, 4 é menor que 25. Então, teremos que colocar no 0, e emprestar um zero aqui. Agora sim. 1 vezes 25, 25 para 40 sobra 15. 15 é menor que 25, só que eu posso pegar um zero porque eu coloquei o 0, Quantas vezes 25 para dar 150, gente? 7, né? Não. 6. Ó, 25 vezes 6. 6 e 5, 30, vai 3. 6 e 2, 12, com 3, 15. 6, então. Olha lá. Então, deu um decimal exato, 0,16. E a letra E, 16/64. Então, olha só. Como que a gente faz? 16 dividido por 64. Vamos fazer um pouco na calculadora para ganhar um pouco de tempo? Olha lá, 0,25. Uai, professor, será que tinha como fazer uma conta mais fácil? Sim, gente, quer ver, ó? Reparem que tanto o 16 quanto o 64 são múltiplos, tá? Por quê, gente? Porque 16 vezes 4 dá 64. Então, se eu dividir aqui em cima por 16 e aqui embaixo por 16, eu vou obter a fração 1/4. E R$1 ou 1 dividido por 4 é 0,25. R$1 dividido por 4 pessoas dá 25 centavos para cada um, não é verdade? Então, é isso aí. Letra F, 30/8. 30 dividido por 8, 3,75. Decimal exato também. 9/11. 9 dividido por 11. 0,81 é uma dízima periódica, tá? Esse 81 vai ficar se repetindo infinitamente. Eu errei porque 0,999 é 9 dividido... Aliás, é 10. Não, tô falando bobeira. É 8 dividido por 9, se eu não me engano. Errei mesmo. É 10 dividido por 9, deixa eu ver. Ué. Agora bugou. Bugou a cabeça aqui. Eu achei que era, gente. Mas tudo bem. Vamos lá. Então agora como que fica H? 33 dividido por 5. Vamos fazer a conta. Ó. 33 dividido por 5. 6,6. Muito bem. Acabamos então a página 94. Vamos para a página 4. Agora sim. Ele quer aqui que a gente faça então o seguinte. Encontre a fração geratriz para cada dízima periódica. Então aqui, gente, eu vou ensinar vocês a fazer o contrário. Transformar essa dízima periódica, tá vendo? Em fração novamente. Então reparem o seguinte, na letra A eu tenho apenas um número se repetindo. Já na letra B eu tenho 2, ó. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E na letra C eu tenho 2 também. 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1 e assim por diante. Tá? Então, a gente vai ver agora como transformar, então, essa fração, aliás, essa dízima periódica em fração. Olha, gente, como não é difícil transformar, então, essa dízima periódica em fração. Então, vocês vão reparar aqui, ó, que eu tenho o número 0,3333. Então, quem é o número que está se repetindo? O número 3, concorda? Então, você vai pegar, vai colocar... Então, eu vou transformar essa dízima periódica, tá? Em fração. Então, vamos pôr uma igualdade aqui. Eu vou colocar o número que está se repetindo, é o 3, não é? Ele vai no numerador, vai em cima. Ótimo. E agora, eu tenho quantos números que se repete, gente? Apenas um, apenas o 3. Então, você vai colocar um 9 embaixo dele, tá? Um 9. Ah, professor, como assim o 9? Por que o 9? É porque é uma regrinha, tá? Então, para cada número que você tem repetido, você coloca um 9. Essa é a regra prática, tá, gente? É a melhor coisa, a gente aprender pela regra prática, tá? Existe outra forma de transformar aqui, mas dá muito mais trabalho do que essa regra prática, tá? Então, olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que está se repetindo, é apenas o 3, vou colocar em cima no numerador. E quem se repete não é só um número, então você coloca um 9. Se eu tivesse 2 números se repetindo, eu colocaria 2 9. 3 números se repetindo, diferente, eu colocaria 3 9, tá? Então, olha lá, vamos ver então a letra B, se dá certo. Então, quem se repete aqui, ó, 0,21, 21 e assim por diante. Quantos números se repete? O 2 e o 1. Então, você coloca em cima 21.
Embaixo não são dois números que se repetem? Então você vai colocar dividido por 99. Será que deu certo isso? Vamos pegar a calculadora. Vamos lá. Ó. 3 nonos. Vamos ver se dá a mesma coisa que está escrito ali. 0,333. Deu certo. Vamos ver com a letra B. 21 dividido por 99. 0,21, 21, 21, 21. Ué, gente, então tá certo. Deu certinho. Olha que legal. Olha, professor. Vamos pensar aqui então. Tá, vamos pensar assim, ó. Eu quero um número assim, 0,9999, tá? Como que eu transformo ele em dízimo periódico? É o 9 que se repete. Quantos números se repete? Apenas um. Ué, professor, 9 dividido por 9 é quanto? É 1. Mas, gente, se você pegar esse número aqui infinitamente, 0,999999, você concorda que ele é praticamente o número 1? Entendeu? Então, a teoria tá certa. Olha que legal. Dá certo, sim. Tá? E aqui a letra C, nosso último exercício da 4. Eu tenho também dois números que se repetem, 0,81, 81, 81. Então, vou repetir o 81 em cima com o numerador. Como são dois números que se repetem, eu vou dividir por 99. Olha lá. Então, ficou 81 sobre 99. É isso aí, pessoal. Pessoal, agora para encerrar a página 95, atividade 5. Explique com suas palavras o que são números racionais. Então, gente, olha só, com suas palavras. Cada um vai explicar do seu jeito. Eu vou explicar que são números. Olha lá. São números que podem ser escritos na forma de fração, certo? É isso aí, tá bom? Agora vamos partir para a página 96, aulas 3 e 4, conjunto dos irracionais agora, explorando o número π. Olha lá o símbolo do π. Os objetivos da aula são reconhecer a existência de segmentos de reta, cujo comprimento não é expresso por um racional, por um número racional. Reconhecer também números racionais em situações de medição e aproximar o número irracional por números inteiros e racionais, certo? Então, olha só, pessoal. Agora, nós vamos ficar atento aqui com a atividade 1, exploração do número π. Para essa atividade, é preciso que você busque até 5 objetos que apresentem uma circunferência. Por exemplo, pessoal, pode ser uma moeda, olha só, uma moeda, um anel, tá? Um anel, que ele apresenta circunferência, uma latinha, tá? Redonda. Que mais, gente? Pode ser, então, um copo, tá? Então, a gente já tem 4 objetos aí. E o outro pode ser um corretivo, tá? Ou então alguma coisa que tenha forma redonda, circular, tá? Que apresente, então, uma circunferência. Conforme apresentado pelo professor dentro da sala e escola. Meça o comprimento e o diâmetro e determine a razão e o comprimento entre o diâmetro, né? A razão, aliás, entre o comprimento e o diâmetro. Pessoal, voltamos aqui com alguns objetos que eu separei, tá? Eu separei aí, ó, o anel, né, a moeda, o desodorante, a lata e a panela. Então, eu peguei uma fita métrica, tá? Dessas de costura e medi o comprimento da circunferência de cada objeto. Então, por exemplo, na lata, eu passei a fita em volta na lata e medi quantos centímetros daria. E para a gente descobrir aqui o diâmetro, eu peguei o fundo da lata, na metade lá do fundo, tá? E medi de uma ponta a outra. Então, por exemplo, assim, eu vou desenhar aqui, ó. Então, tá aqui o fundo da lata, tá? Então, aí eu medi daqui, ó. Aqui no meio, eu medi daqui até aqui. Então, medi essa distância aqui. Isso daí é o diâmetro, tá? Então, todos esses objetos que estão aí, eu medi. E agora, então, a gente vai fazer a divisão, que é a razão entre o comprimento e o diâmetro.
E vamos observar qual número a gente vai encontrar. Então, vamos puxar uma calculadora aqui, né? E vamos, então, fazer. Do anel, 8 dividido por 2,5, 3,2. Vamos pegar uma caneta aqui, só um minuto. Ó. Espera aí, puxar aqui, ó, pra cá, fica melhor. Moeda, 7 dividido por 2. 3,5. Agora, se a gente dividir, então, no desodorante, o comprimento, que é 16,5, pelo diâmetro, né? A gente vai obter 3,3 centímetros. Se a gente, na lata, se a gente dividir o diâmetro, a circunferência pelo diâmetro, a gente vai obter 3,15. Na panela, se a gente dividir o comprimento pelo diâmetro, 3,13. Olha lá. 13,5, né? Quase 3,14. Na realidade, a gente poderia até arredondar para 3,14. Então, olha só, gente. Deixa eu pegar essa aqui e jogar aqui. Reparem agora o seguinte, na 2. Em relação ao quadro de cima, né? Cite o que você vê em comum nos casos encontrados quando determinamos a razão entre o comprimento da circunferência e do diâmetro. Vocês percebem alguma coisa em comum? Todos os números estão na casa aí do 3, alguma coisa, né? Então, todas as razões, vamos escrever assim, ó. Opa. Todas as razões são próximas a 3, né? Vamos colocar isso. Olha lá. Então, pessoal, olha lá. Reparem o seguinte. Já que todas as razões são próximas a 3. Na realidade, gente, quando a gente divide o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro, a gente encontra um número irracional, π. Tá? O número π, ele é aproximadamente 3,14. Reparem que a panela foi o que mais chegou próximo, a lata. Porque são objetos maiores, a gente conseguiu medir com maior precisão. Esses objetos aqui, com a ferramenta que a gente tem aqui, não consegui medir com tanta precisão, tá? Então, acabou dando uns valores um pouquinho maior. Então, gente, o π é aproximadamente 3,14, tá bom? Agora, na página 97, leia as questões a seguir e as responda. Se uma circunferência tem 5 centímetros de raio, quanto mede o seu comprimento? Aí ele está mandando utilizar a aproximação de π, 3,14. Então, gente, olha só. O raio é igual ao diâmetro dividido por 2, correto? Porque se você tem aqui ó, uma circunferência que eu vou desenhar aqui para vocês, olha lá, prestem atenção. O raio, então deixa eu desenhar de novo ela aqui, ó, presta atenção, ó. O raio, ele é metade. Então, se eu tenho diâmetro, o diâmetro passa aqui, é uma linha que passa no meio da circunferência. O raio, gente, aqui é o centro, tá? Se aqui é o centro, o raio é essa metade aqui, ó. Uma das metades. As duas metades são raio, tá? Então, raio. Certo? Então, raio é metade do diâmetro. Se uma circunferência tem raio de 5 centímetros, quanto mede seu comprimento? Então, vamos lá. O raio é metade do diâmetro, ou seja, o diâmetro... Ó, é o raio vezes 2, tá? Então, para a gente saber quanto mede o diâmetro dessa circunferência, a gente pega 5 centímetros e multiplica por 2. Ou seja, essa circunferência aqui, que está falando no exercício, tem 10 centímetros de diâmetro. Mas quanto tem o comprimento dela? Gente, o comprimento, se a gente sabe que comprimento dividido por diâmetro é igual a π, que eu acabei de falar... Então, se a gente passar o D multiplicando, a gente vai ter que comprimento é igual a π vezes o diâmetro. No caso aqui, π mandou usar 3,14 e o diâmetro é 10. 3,14 vezes 10 é 31,4 centímetros.
tá? Esse é o comprimento da circunferência em questão. Letra B. Em um passeio de veleiro, o condutor dá a volta no lago de formato circular, que tem 3.140 metros de comprimento. Qual o valor do diâmetro desse lago? Então, lá, mesma ideia. Se comprimento é igual a π vezes o diâmetro, se a gente sabe o comprimento, que é 3.140, e a gente sabe que π é aproximadamente 3,14, a gente acha o diâmetro. Então, agora, se eu dividir, então, o comprimento pelo valor de π aproximado, a gente vai obter o diâmetro, certo? Então, isso aqui vai dar 1.000 metros, tá? 1.000 metros. É isso aí. Agora, pessoal, vamos para a aula 5 e 6, tá? Conjunto dos números dos reais, recordando naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, aqui nessa aula, a gente vai unir todos os conjuntos que a gente conheceu até aqui. Dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos irracionais. Todos eles juntos formam os conjuntos dos números reais. Tá? O objetivo da aula, então, é comparar e compreender a diferença entre os números racionais e os irracionais, escrever um número irracional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima não periódica, e localizar números irracionais na reta numérica. Certo? Então, vamos lá, gente. Número 1. Verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas e corrija as falsas. Então, vamos lá. O número -4 é natural. É uma afirmação totalmente falsa. Número negativo não é número natural, tá? -4, vamos colocar assim, o número -4 é inteiro, tá? Ele é um número inteiro, também é um número racional, tá? Inteiro e racional, vamos colocar aqui, ó. Ponto. B, o número 0 está contido no conjunto dos números inteiros. Verdade. Opa, peraí, gente. Isso é um erro aqui. Verdade, o 0 é um número inteiro, é um número racional, é um número natural também. C, o conjunto dos números racionais pertence ao conjunto dos números inteiros. Falso. Ou falsa, tanto faz. É o contrário. O conjunto dos números inteiros é que pertencem, tá? Ao conjunto dos números racionais. É o contrário do que está aqui. Vamos virar a página. Página 98. Letra D. A dízima periódica 0,3333, ou seja, um número racional, tá? Dízima periódica são números racionais. Está contida no conjunto dos racionais e dos reais. Verdadeira essa afirmação. Então, ela é verdadeira. Por quê? Porque esse número é um número racional. Então, ele está contido dentro dos racionais. E os racionais estão dentro dos reais. Então, é verdadeira. Porque os reais é o maior conjunto. Dentro dele é como se fosse assim, gente, ó. É como se fosse uma caixa gigante, tá? Teoricamente, está falando. E essa caixa se chama conjunto dos reais. Dentro dessa caixa existe uma caixa grandona, assim, ó. Dentro dela, ela é chamada de racionais. O símbolo é o quê? Dentro dessa outra caixa, aliás, dentro delas tem outra caixa, chamada inteiros. Olha lá. E dentro da caixa dos inteiros tem os naturais. Tá? É assim. E aqui do lado tem o conjunto dos números irracionais, tá? Que é assim o símbolo. Então é assim que funciona. Letra E. A raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos inteiros e ao conjunto dos irracionais. Falso, tá? Por quê? Ó. Raiz quadrada de 2
pertence ao conjunto dos irracionais e dos reais, tá? Olha lá, os irracionais estão aqui, dentro do conjunto dos reais. Ó, aliás, raiz de 2 é um número irracional, tá? Ele tá aqui dentro. Não tem nada a ver com esses conjuntos aqui. Dos inteiros está aqui, ó, Z, separado. Agora na letra F, o número 3,1415,9, isso aqui é o π, tá? Pertence ao conjunto dos racionais e no conjunto dos racionais? Não, falso também. Este número pertence aos irracionais e aos reais, tá? Ixi, agora que eu vi isso aqui ficou muito feio. Pera aí. Pronto. Põe um ponto aqui. Número 2. Identifique a qual número se refere cada tópico e construa uma reta numérica, localizando-os na reta. Atividade 2. Identifique a qual número se refere cada tópico e construa uma reta numérica, localizando-os na reta. Então, se vocês olharem a imagem, já temos uma reta numérica aqui embaixo. Então, ele está dando os pontos aqui e a gente tem que identificar cada um, tá? Então, lá. O oposto... Qual o número que se refere a cada tópico? Tá, ponto A, o oposto de 2. Gente, o oposto de 2 é o número menos 2. Tá, o oposto é o número com sinal contrário. B, 1/6. 1/6 é uma fração assim, ó. Tá? Que equivale a 1 dividido por 6, tá? Deixa eu puxar uma calculadora, ó. 1 dividido por 6. Olha lá, que é 0, 1, 6, 6, 6, é uma dízima periódica. A terça parte de 27 é 27 dividido por 3, que dá 9. A quarta parte de menos 16. Menos 16 dividido por 4, que dá menos 4. A raiz quadrada de 6,25, que vai dar, raiz quadrada de 6,25, vai dar quanto, gente? 2,5? Quer ver, ó? Vou puxar a calculadora aqui, ó. 6,25, raiz quadrada. Olha lá, 2,5. E a raiz quadrada de 0,25. Raiz quadrada de 0,25 vai dar 0,05. Não. 0,5. Tá? Quer ver, ó? Ó. Olha lá, 0,5. Agora é só localizar na reta cada ponto aqui, ó. Do A ao F. Tá? A gente vai colocar por nome. Então, o ponto A é o menos 2. Então, tá aqui o menos 2, ó. Vamos aproximar. Ó. Aqui. Ponto A. Ponto B. 1/6. 1/6 tá aqui, ó. Entre 0 e 1. 0,16. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. Aqui é o 0, né? Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente precisa ter uma noção, né? Com a distância aqui entre eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser 5 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 é aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 2 tá certo. Menos 2 tá certo. Então, aqui, daqui, aqui é 1. Tá? Entre 0 e 1, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Tá? Então, cada um aqui, a gente precisa pensar assim, ó. Cada um desse aqui é 1/5. Então, esse é 1/5, mais 1/5, 2/5. 3/5, 4/5 e 5/5, que é 1. Se 1/5 tá aqui, 1/5, gente, é 0,2. 1/6 é menor. Então, 1/6, para vocês terem uma noção, tá aqui, ó. Tá mais ou menos aqui. Tá?
Então a gente vai pôr, não precisa nem pôr o número, vamos pôr ponto B. Tá? Ponto B vai estar ali. O ponto C é o número 9. Vamos ver se a gente acha o número 9 aqui, ó. Tá aqui. Ponto C. O ponto D é o número menos 4. Ponto D. Vamos pôr um pouquinho maior aqui, ó. Ponto D. Ó, o ponto C. Não ficou muito bom esse D, não. Pera aí. Agora o ponto E. É o número 2,5. 2,5. Então vai estar aqui, ó. Na metade do caminho entre 2 e 3, tá? Que é o ponto E. Então vamos calcular aqui, ó. Então vai. Entre esse e esse tem que ter 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Metade do caminho, né? 2, 2 e 1 quinto. 2, 2 quintos. É aqui, né, gente, ó. Metade do caminho, ó. Repara que aqui é a metade do caminho. Então aqui é o ponto E. Tá? Opa. E o ponto F, 0,5. Então, a metade do caminho entre 0 e 1, tá? Então, aqui, ó. Ponto F. Olha lá. Pronto, localizamos os números na reta numérica. Agora, nós vamos lá para a página 99, certo? Gente, aqui na página 99 temos a aula 7 e 8 sistematizando o conceito de conjuntos numéricos. Então, os objetivos da aula são reconhecer as características dos números reais, tá? Então, a gente vai avaliar tudo que aprendeu até aqui. A proposta é fazer uma verificação através da estratégia do jogo. Tá mandando fazer em dupla, tal, mas a gente sabe que não vai ser assim. Então, vamos lá. Aqui a gente está fazendo outro tipo de devolutiva. Então, vamos lá. Número 1. Essa questão tirada da AP de 2016. Sabendo que 2,16666 é igual a 2 mais 0,1 mais 0,066666. Então, a fração geratriz desse número será... Então, olha, quer que a gente descubra a fração geratriz deste número. Tá, gente? Esse número aqui, olha lá. Como que faz para a gente descobrir a fração geratriz dele? Então, vamos pensar? Então, vamos lá. Então, gente, olha só. Aqui, nesse exercício, a gente tem aqui, ó, uma fração. Uma fração não, né? Um número. Dízima periódica composta, tá? Então, olha aqui, eu vou apontar aqui, ó. Dízima periódica composta. Para a gente encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica é um pouquinho mais complicado, tá? Então, a gente tem aqui separado a parte inteira, que é o 2. A parte que não se repete, né? Da decimal que não se repete. Então, depois da vírgula existe um número que não se repete, é o 1. Por isso que ela é dízima periódica composta. Não periódico, então, aqui, ó. Que é o 0,1, né? Depois da vírgula, pode ver que tem o número 1. Aqui, ó. Reparem que depois da vírgula tem o número 1. E ele não se repete. Por isso que é chamada de dízima periódica composta. Por ter, depois da vírgula, um número que não se repete. E depois aqui eu tenho a parte periódica, né? O período aqui, ó. Período é a parte que se repete. Certo? Agora, gente, para a gente calcular essa fração geratriz, a gente vai ter que fazer assim, ó. Falar que x é igual... Não. Olha só, vamos começar assim, vamos fazer do modo mais prático, que é melhor. A gente sabe que a fração geratriz ela tem o numerador e o denominador. Tá? O numerador vai ser composto pela parte inteira, mais a parte que se repete,
mais a parte periódica. Olha lá. Tá? Então, olha lá. Parte inteira, mais a parte que não periódica, que é o 1, mais a parte que se repete, que é o 6. Então, menos a parte inteira e a não periódica. Então, reparem que eu coloquei, ó, desse número aqui, esquece a vírgula. A parte inteira é o primeiro número antes da vírgula, que é o 2, tá aqui. A parte que não se repete é o 1, tá aqui. E a parte periódica, que é o 6, tá aqui. Então, no numerador vai ficar cada algarismo de 1, menos a parte inteira e a não periódica. Então, vai ficar 216 menos 21, tá? E no denominador, tá? A gente vai ter, para cada número que se repete, a gente coloca um 9. Lembra que eu ensinei? Então, aqui só o 6 tem que se repete, então um 9 só. E para cada número, aliás, é para cada número da parte não periódica, então só tem o número 1 que não se repete. Tá? Depois da vírgula, quantos números não se repetem? Somente o número 1. Para cada número que não se repete, a gente coloca um 0. Então vai ficar assim. Então agora a gente faz essa subtração. 216 menos 21. 16 para 21 dá quanto? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dá 5, né? Então, ó, 200, se eu tirasse 16, ficaria 200. 216 menos 16 ficaria 200. Menos 5, 195. Tá? Sobre 90. Aí você fala, professor, não tem essa resposta aqui, tá? Então, aqui o que aconteceu? Eles simplificaram a fração. Dividiram ela, tá? Então, a gente vai tentar dividir aqui por 5, tá? Em cima e embaixo. Eu sei porque todo número determinado em 5 ou 0 é divisível por 5. Então, 195 dividido por 5 dá 39. E 90 dividido por 5, ó, dá 18. Agora, a gente vai tentar dividir por... Vamos pensar aqui. Por quanto, hein? Porque por enquanto não tem essa alternativa. Vamos tentar dividir por... 39 por 18. 39, 3 vezes. Por 3, é verdade, por 3. Ó, 39 dividido por 3, 13. 18 por 3, 6. Agora sim, alternativa A. Tá vendo? Então, encontramos 13 sextos, né? 13 sextos. Vamos ver se é verdade, ó. 13 dividido por 6. Olha lá, verdade. 2,16666 infinitamente. É calculadora, no último dígito ela joga o 7. Tá certo? Vamos para 2 agora. Dividir um número por 0,125 equivale a multiplicar por... Olha lá. Vamos pensar aqui. 0,25, 0,125, tá? É uma dízima. Não é dízima, não. É um número decimal, tá? Porque não tem parte que se repete depois da vírgula. É um número decimal. Esse número, ele equivale a quanto? Como que a gente sabe? Tá? A gente teria que transformar ele numa fração. Então, olha lá. Ele, se a gente pensar assim, ó, ele tem 3 casas depois da vírgula. Então, se a gente copiar aqui, ó, 125 dividido por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, é a mesma coisa, tá? Se a gente simplificar isso aqui, dividir por 125 em cima. Deixa eu simplificar, ó. 125 em cima e 125 embaixo. Olha quanto que vai dar. Vai dar 1. Embaixo, acho que, se eu não me engano, vai dar 8, ó. 1000 dividido por 125. Opa. 8. Então, eu estou falando do zero, do número decimal, 125 milésimos, ou 1/8. Então, eu dividir um número por 1/8 equivale a mesmo que multiplicar por 8. O contrário, gente. O contrário de 1/8 é 8, tá? Então, mesmo que multiplicar por 8. Alternativa D. Quer ver que é verdade, ó? Eu vou dividir 20 por 0,125. Olha lá. 160 aumentou. É o mesmo que 20 vezes 8. 160. Tá vendo?
Número 3. O resultado de 2 menos 0,789 é. Então, olha lá, aqui nós vamos ter que fazer na mão, ó. 2, aí a gente vai... Como ele tem esse número aqui com vírgula, tem 3 casas decimais, vamos colocar 3 zeros depois da vírgula aqui no 2, tá? Menos 0,789. Olha como que a gente faz. Nós vamos ter que pegar emprestado. Lá com 2, tá? Começa emprestando 2, vira 1, presta aqui pro vizinho, ele vira 10 e vira 9 depois. Cortando, vira 9. Prestou pro vizinho, cortou, vira 9 e empresta pro outro vizinho. Então vai ficar 9 para 10, 1. 8 para 9, 1. 7 para 9, 2. Desceu a vírgula, 0 para 1, 1. Alternativa C, 1,211. Número 4. Assinala a alternativa que mostra um número compreendido entre 2,31 e 2,32. Gente, tem que ser então maior que 2,31 e menor que 2,32. Vamos ver, a letra A não é, pode eliminar. A letra B piorou. Por quê? Depois da vírgula tem que ser 3, 1 e alguma coisa. A letra D também não é, ficou a letra C, porque é 2,315. Então esse número está entre 2,31 e 2,32, certo? Número 5. Ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou quanto? Gente, 1/4 é 1 dividido por 4, que dá 0,25 ou 250, tá? Ou seja, a balança mostrou isso daqui, 0,250 quilogramas, tá bom? Letra A. Pessoal, é isso aí. Essa foi então a nossa terceira parte aí do Aprender Sempre do 9º ano, volume 1. Se vocês gostaram, deixa o like, gente. Não esquece, dá uma força pro professor Cássio. Se inscreve no canal, é de graça. Dá uma força aí, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.